Como tudo começou? Há 6 meses eu estou trabalhando num projeto que é do meu blog, Professora Andréa Paula, professora do SUS, e eu resolvi lançar esse blog no mês de maio, né? Porque é o mês dedicado aos profissionais da enfermagem. Como eu sou enfermeira, eu escolhi esse mês para estar lançando o meu blog. E eu estava pontuando tudo aquilo que seria trabalhado dentro desse blog e eu vi uma postagem de uma aluna minha, a Ellen, né, uma aluna de cursinho, ela falando sobre a profissão dela, né, ela é atuante do SAMU no Distrito Federal e ela falando sobre essa rotina de trabalho dela. Então eu enviei uma proposta para o SAMU do Distrito Federal falando que eu gostaria de gravar um documentário sobre a rotina desses profissionais e essa proposta foi aceita. E eu fiquei muito feliz, né, dessa parceria estabelecida entre o blog Professora Andréa Paula e o SAMU do Distrito Federal. E eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas todos aqueles que participaram, eu fui muito bem recebida. Eu gravei na sede, né, também gravei no local onde eles realizam o treinamento com seus profissionais e na sala vermelha do Hospital de Base. Então teve aí a participação de vários profissionais, não só da área da enfermagem, mas também tivemos médicos, né, participando, tivemos os condutores. Então foi bem interessante, bem legal. Eu espero que vocês gostem desse documentário e que vocês fiquem sabendo um pouquinho mais sobre a rotina desses grandes profissionais. Também já vou aproveitar e dedicar assim um excelente mês, né, destinado aí aos profissionais da enfermagem, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares, às parteiras, né? Que seja um mês dedicado, assim, não só, né, direcionado, nós não temos só um mês dedicado à enfermagem, mas que a sociedade reconheça esse verdadeiro papel desses profissionais, né? Profissionais que se dedicaram a cuidar do outro. Obrigada. Meu nome é André, trabalho na triagem médica do SAMU de Brasília. Hoje nós atendemos muitas ocorrências. Pegamos o dado do solicitante, o que ele está sentindo, endereço, ponto de referência, e caminhando para os médicos do SAMU, onde eles vão dar o primeiro atendimento até a ambulância chegar. Hoje eu vou demonstrar um pouco da rotina da central. Durante o dia atendemos mais de 120 ligações, onde muitas orientações médicas, outras não, outras solicitante pedindo ambulância para acidentes de carro, acidentes de moto, enfim, todos os tipos de acidentes. E muitos trotes durante os dias, que isso atrapalha muito o atendimento. E pessoas passam por solicitantes em acidentes, em ocorrências sérias, e no final não é só apenas um trote, que acaba tomando a vaga de outra pessoa que está precisando do atendimento. Bom dia, meu nome é Marcel Roberto, sou coordenador médico aqui do SAMU DF. Bem, hoje a gente vai destrinchar um pouco sobre a regulação médica de urgência, que é um quadro importante tanto para os atendimentos, principalmente para os atendimentos pré-hospitalares aqui na nossa região. Como vocês já viram, os TARMs fazem atendimento, coletam os dados básicos, né? Nome do paciente, idade, qual a queixa principal do paciente, endereço com referência. Quando vem para cá, a gente vai destrinchar esse quadro clínico que o paciente tem. O mais importante de frisar a gente, na verdade, o atendimento inicia assim quando o médico recebeu a ligação. Ele recebendo a ligação, ele vai dali coletar dados importantes. A gente pode citar alguns, os mais importantes seriam padrão respiratório do paciente, se ele respira ou não, né? E se ele responde aos nossos chamados. A gente tendo a negativa em ambas as perguntas, a gente encara como uma parada cardiorrespiratória. E daí a gente vai começar o atendimento orientando ao solicitante como é que se deve se portar frente a um paciente com uma parada cardiorrespiratória, né? Botar no chão, começar as compressões torácicas e a gente daqui enviar para a radiooperação para eles poderem enviar o recurso até o local para melhorar o atendimento. Para a gente, outras situações importantes são os traumas. A gente, quando tem paciente que vem em acidente, muitas vezes os solicitantes entram em contato com a gente falando que teve um acidente, mas às vezes não tem vítima. Isso é importante, a gente ver o padrão de ferimentos, se os pacientes estão acordados, se estão reativos, se tem sangramento ativo, são dados bastante relevantes para a gente.
partir do momento que a regulação é feita, a gente entra no critério de envio ou não de um recurso. E dentro do envio do recurso, a gente entra em algumas possibilidades. A gente pode enviar um recurso básico, uma unidade com técnico de enfermagem, condutor, que faz todos os procedimentos protocolizados pelo nosso serviço. A gente tem um serviço de uma unidade de suporte avançado, que é uma unidade do médico, enfermeiro e condutor, que a gente faz alguns atendimentos ou alguns dispositivos que só existem nessa viatura. O serviço das motoambulâncias, né, que são serviços com técnico de enfermagem e enfermeiro também, que tem essa característica de agilidade, e o serviço aeromédico, né, o helicóptero, que a gente chega com médico e enfermeiro com bastante agilidade também. Bom, meu nome é Rodrigo Caselli, eu sou coordenador aqui do SAMU do Distrito Federal. Então, o SAMU aqui do Distrito Federal, ele foi inaugurado em 24 de agosto de 2005, vamos fazer agora 10 anos de funcionamento, e segue as prerrogativas da portaria 2048 do Ministério da Saúde, que colocam como atribuição do SAMU atender todos os casos de emergência de origem clínica, traumática, pediátrica, psiquiátrica ou ginecológica que ocorre na rua ou nos domicílios. O SAMU ele conta hoje com aproximadamente 960 servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores, psicólogos, assistentes sociais, agentes administrativos. Então é um número bastante grande de pessoas que são responsáveis por manter as aproximadamente 50 viaturas em atendimento no dia a dia. Nós temos 30 unidades básicas, 8 unidades avançadas, em torno de 22 motos rodando diariamente, mais os veículos de intervenção rápida e uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal na utilização de um helicóptero. Isso gera aqui no SAMU em torno de 250 a 300 atendimentos de ambulância por dia, ou seja, 300 ocorrências em que são enviados algum tipo de recurso, né? A grande maioria desses atendimentos são casos clínicos, em torno de 60% desses atendimentos são clínicos, principalmente crises convulsivas. É o maior número que nós temos de atendimento aqui, são crises convulsivas. Seguido das causas traumáticas, que correspondem a 25% dos nossos atendimentos, principalmente as quedas da própria altura, seguida das agressões e dos homicídios. E depois desses atendimentos, nós temos os atendimentos obstétricos e os atendimentos psiquiátricos, que ao longo do tempo vem apresentando um número bastante expressivo, que nos levou até a desenvolver um núcleo próprio de atendimento, um núcleo de saúde mental, tendo em vista essa demanda importante que a gente tem de pacientes psiquiátricos aqui no SAMU. Siga mais também Samambaia. QRX. Operação, Cíntia. Eu consegui falar meu nome é Cíntia, eu sou técnica de enfermagem, trabalho aqui na Rádio Operação. Bom, gente, aqui na nossa tela a gente faz o controle de tudo que as viaturas fazem, né? As ocorrências que estão ocorrendo em Brasília, os aéreos disponíveis, o aéreo do Corpo de Bombeiros e o aéreo. Eu não sei se eles estão vindo em apoio, eles estão aqui no material já. Esse controle, que quando cai a ocorrência, a gente liga para as viaturas, passa a ocorrência, eles vão dando deslocamento pelo tablet, ou então quando tem algum problema, eles passam pelo rádio, né? Vocês estavam em apoio à ação. A chegada no local, né? A chegada, se vai remover esse paciente para o hospital. Você tem que dar todo o deslocamento até o final. A gente tem que estar responsável por isso também, de ver quanto tempo vai estar demorando, né? Quando tem atenção, quando eles avisam pra gente. Então a gente faz esse controle total, né? Eu sou Franklin Antunes, assessor de comunicação do SAMU DF. E além de todo atendimento que é feito na rua, usual, vamos dizer assim, o SAMU também atua em alguns eventos, principalmente eventos de massa, ou seja, Copa do Mundo, posse, grandes eventos religiosos, eventos públicos em que o SAMU tem que atuar. Então assim, a gente contabiliza mais ou menos o que é esperado de público e baseado nisso enviamos toda uma estrutura
para dar apoio e suporte a todo o evento. Então, assim, explicando, o SAMU, nesses casos, atua na área pré-hospitalar. Então, faz o primeiro atendimento das viaturas, que levam até o nosso PMA, que é o nosso posto móvel avançado, que são barracas que nós instalamos nos locais. E a partir daí, em casos mais graves, são encaminhados para os hospitais de referência, que fazem um atendimento mais específico. E outros casos mais simples, o atendimento é feito no próprio local e ali mesmo o paciente já é liberado. Então, eu sou Fernanda Carneiro, sou chefe de enfermagem do SAMU, do Distrito Federal. E a enfermagem, né, do SAMU, ela é bastante atuante em vários segmentos. Primariamente, a nossa atividade é de atendimento pré-hospitalar. Então, nós estamos, a equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem e os enfermeiros estão atuando nas viaturas de unidades de suporte básico, nas viaturas de suporte avançado, nas unidades fixas dos hospitais, né, nas portas de entrada de emergências fixas, nas motos, nas ambulâncias, que fazem também um serviço bem específico, né, de resposta rápida nessa malha viária que é tão difícil hoje de Brasília. Então eles também fazem uma atividade bem específica. Nos serviços aeromédicos, tanto do bombeiro quanto da PRF. E na medicina do trabalho, né, nós temos também uma enfermagem bastante atuante na medicina do trabalho, que é voltada para o acompanhamento da saúde do trabalhador, né, e no núcleo de educação da urgência também, que atua na formação desses servidores. A atividade de enfermagem por si só, né, ela já tem características bastante estressantes, mas eu devo dizer que realmente dentro desse ambiente de atividade pré-hospitalar, os profissionais, eles chegam ao seu limite físico, psicológico, diante das adversidades que eles enfrentam todos os dias. Então eu considero que realmente são profissionais altamente capacitados e cobrados no seu dia a dia em relação ao atendimento que eles têm que prestar a cada minuto. Então, nós do núcleo de enfermagem temos muito orgulho de representar, estar à frente desses profissionais, e nós desejamos uma semana de enfermagem bastante proveitosa e que esses profissionais realmente merecem todo o nosso apreço pelas atividades que eles desempenham no serviço. Meu nome é Gabriel Pental da Silva, sou chefe do núcleo de transporte do SAMU 92DF e nós estamos agora na nossa central administrativa. Nós temos o núcleo de manutenção de frota, o centro de formação e aperfeiçoamento de condutores e o núcleo de controle e operação de frota. Nós contamos aproximadamente com 200 servidores, condutores de veículos de emergência e 110 viaturas, desde motos até ambulâncias e veículos de desastre a múltiplas vítimas. Nosso papel dentro do serviço é garantir condutores capacitados e treinados e veículos seguros e dentro da conformidade com os critérios técnicos. Nós, dentro do serviço, somos responsáveis por transportar a equipe desde a nossa base até o local onde está o paciente, lá fazer a segurança da cena e transportar depois o paciente até a unidade de saúde. E dentro disso nós temos algumas dificuldades nesse transporte que nós fazemos. Nós contamos aqui com o coordenador do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Condutores, Jonas Souza, que pode falar a respeito dessas dificuldades. As dificuldades na rua dos condutores de emergência, né, são múltiplas. Desde você haver a necessidade de abrir corredor para chegar o mais rápido possível e com segurança, né, as vítimas de acidente ou vítimas de acidente. Ainda tem aquele desconforto de alguns condutores, né, seguirem no trilho da ambulância, às vezes dá muito totó por trás, dá muita colisão traseira, justamente por fato de você na frente, e aí o cara que está seguindo não vê. E alguns condutores insistem em competir com a ambulância no espaço, não cede passagem, já fica na frente. Isso às vezes dificulta muito. E ao chegar na cena também, às vezes os transeuntes, né, os curiosos, fecham demais o círculo, em vez de ajudar, você tem que abrir. Então, para tudo isso, o condutor recebe
como disse o Gabriel, através do CEPAC, que foi criado em 1º de março de 2014, treinamento e capacitação já para isso, para abrir caminho e promover uma cena segura onde os profissionais de saúde possam atuar junto com o condutor, que também é um auxiliar de saúde na hora do atendimento. Boa tarde, meu nome é Júlia, trabalho no SAMU há quase 10 anos e eu atuo em várias áreas do SAMU. Trabalho na ambulância, trabalho no helicóptero, trabalho na bike-lância e trabalho dando aula também como instrutora. Nós temos um projeto no SAMU, que chama Projeto Samuzinho. Esse Projeto Samuzinho ele é desenvolvido nas escolas, que tem o Projeto Samuzinho, SAMU nas escolas e as escolas no SAMU. O Projeto Samuzinho ele é desenvolvido desde 2007 e ele se destina às crianças, né, nos colégios públicos e particulares. E o objetivo principal desse projeto é exatamente despertar nas crianças a cidadania. E ele começou com o objetivo de diminuir os trotes, porque quando o SAMU começou, o índice de trote era altíssimo, cerca de 60% eram trotes. Em cada 3 ligações, 2 eram trotes. E aí, com o início do projeto, eles foram diminuindo esses trotes, eles já estão mais ou menos em 28%, então diminuiu muito. E a gente vai nas escolas, né? Ele funciona da seguinte maneira: as escolas solicitam para o SAMU que a gente vá até as escolas e a gente entra em contato com os alunos e passa para eles as noções de primeiros socorros. E essas noções de primeiros socorros, elas são estendidas também aos professores, aos diretores, aos coordenadores, a todo o corpo da escola, juntamente com os alunos. E depois as escolas até pedem para a gente estender essas aulas de primeiro socorro para os pais. Então a gente tem aí um projeto já há quase 10 anos e nós já treinamos entre alunos, coordenadores, monitores. Nós estamos com mais de 13 mil pessoas treinadas no Distrito Federal. Isso nos orgulha muito porque a gente leva as noções de primeiros socorros, ou seja, o que fazer até a ambulância chegar, até o socorro chegar. Então o cidadão, ele pode participar salvando vidas com simples manobras que a gente passa para eles. Bom, meu nome é Tiago, eu sou enfermeiro do SAMU. Atualmente eu exerço aqui no Núcleo de Educação a função de instrutor e também de coordenação do serviço de pesquisa do SAMU. Aqui no NEU a gente funciona como um núcleo que dá suporte aos outros núcleos do SAMU, dos outros NAPHs. O NEU oferece hoje cursos tanto para servidores internos, servidores do SAMU, servidores da secretaria, e frequentemente a gente também atua com parcerias com outras instituições, como Corpo de Bombeiros, polícias. E o NEU ele tem capacitado muitas pessoas. Um exemplo foi a última parceria que a gente teve com a Polícia Rodoviária Federal. Foram capacitados cerca de 250 policiais de todo o Brasil. Fora isso, nesses 2 últimos anos, com a Copa do Mundo, nós também capacitamos servidores da secretaria, enfermeiros, médicos, com um curso de resposta a desastres. Foi muito interessante, que foi uma preparação para a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Além disso, o NEU também tem essa função importante, que é a capacitação permanente dos servidores do SAMU. Inclusive, esse ano de 2015, a gente está mais voltado para a capacitação dos técnicos, dos enfermeiros, condutores e dos médicos do SAMU. Outro braço do Núcleo de Educação é o serviço de pesquisa, no qual eu coordeno, e a gente tem atuado por meio de projetos de pesquisa mesmo. Então a gente tem essa função de trazer novidades, né, buscar novas evidências científicas e subsidiar o SAMU para a melhoria dos serviços, dos seus processos. Caída, a primeira coisa que eu faço é chamar: Senhor, Senhor, faça um estímulo doloroso, batendo na clavícula. Senhor, Senhor. Essa pessoa não respondeu, a musculatura então está
solta, largada, a língua, que é um músculo, ela cai para dentro, para essa pessoa conseguir respirar. Eu faço elevação da região mentoniana, elevo e observo o tórax, vejo se ele tem movimento respiratório. Se ele tiver movimento respiratório, eu vou virar ele para o lado esquerdo, decúbito lateral esquerdo. Por quê? Se eu virar para o direito, eu vou comprimir veia cava, dificulta o retorno sanguíneo. Se, ao elevar a região mentoniana, eu observo que não há movimento respiratório, imediatamente eu peço ajuda, ligo para o SAMU e falo que eu estou do lado de uma pessoa que não respira. E começo imediatamente massagem cardiorrespiratória nele. Aonde termina as costelas, 2 dedos depois é aonde eu ponho a mão para fazer a massagem cardíaca. Meus braços esticados, minha mão uma em cima da outra, entrelação dos dedos de cima. Eu vou, com o peso do meu corpo, começar a massagem cardíaca. 30 massagens para 2 ventilações, durante 2 minutos. (25, 26, 27, 28, 29, 30). 2 ventilações, primeiro ciclo. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Pode considerar o 5º ciclo, analisando. Ok, eu vou colocar colo às pás no peito do paciente. Verifique a responsividade. Peça por ajuda. Fique calmo. Verifique a responsividade. Não toque do paciente. Analisando. Não toque do paciente. Analisando. Ele analisa o ritmo. Choque indicado. Não toque no paciente. Pressione o botão de choque piscando. Choque realizado. Inicie a RCP. Imediatamente iniciamos a reanimação cardiopulmonar. Oi, eu sou a Mônica, sou enfermeira. Eu estou no SAMU vai fazer 10 anos em agosto. Comecei no SAMU na USA neonatal, é uma unidade de suporte avançado neonatal, onde a gente tem uma incubadora para transportar recém-nascidos prematuros, né, ou não. Depois disso, a gente começou a fazer parte só de USAs adulto e hoje eu estou na coordenação do serviço aeromédico. O serviço aeromédico é um serviço que funciona há 5 anos e meio no SAMU. É uma parceria que o Ministério da Saúde fez com o Ministério da Saúde, com a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, a equipe que tripula o helicóptero, ela é médico e enfermeiros do SAMU DF. Já no Corpo de Bombeiro, apenas enfermeiros do SAMU DF, porque já existem os médicos do Corpo de Bombeiro. A gente tripula não só a asa rotativa, que é o helicóptero, mas também a asa fixa. Nós temos na Polícia Rodoviária Federal 2 aparelhos de asa fixa, o avião, que é o Seneca, que cabem o piloto, o copiloto e os 2 profissionais de saúde, médico e enfermeiro. E temos o Grand Caravan, que é já um avião um pouco de porte maior, que suporta 7 pessoas ali, então mais de um paciente a gente pode transportar. Esse aqui é o material para trauma. Aqui a gente tem a prancha de mobilização do adulto e a prancha de mobilização infantil. A prancha de mobilização infantil, ela já tem um cinto para fixar o paciente aqui dentro. A prancha adulto, ela não tem o cinto nela, então você tem que carregar o cinto. Esse cinto a gente chama de cinto aranha, porque ele tem várias perninhas. Então ele prende tronco, abdômen, região da coxa, região da perna, região do pé. Então são várias perninhas, por isso que a gente chama de cinto aranha. Aqui a gente tem o colar para imobilização da coluna cervical adulto e colar de imobilização cervical também, mas infantil. Eu mesma uso infantil,
né? O adulto ainda fica grande para mim. Quando a gente põe o paciente na prancha junto com o colar, a gente tem que prender a cabeça dele, para ele não mexer. Porque o colar, ele faz a imobilização de flexão e extensão, mas não faz mobilização lateral. Então, por isso que a gente tem que pôr os blogs para segurar. Por cima desses blogs, os tirantes para fixar a testa, fixar o queixo. Depois vem a manta térmica, né? Essa manta você cobre o paciente todinho e depois coloca o cinto nele para transportar. O capacete, existe técnica para retirar capacete para você não mexer a coluna cervical do paciente. Então tem uma técnica própria para isso. E se algum membro desse paciente tem sinal de provável fratura, existem as talas. Essa é a tala aramada. Ela tem um arame dentro e você então pode colocar ela no formato que você quiser, com esse arame. E depois fixa com as ataduras. Acesso venoso. Muitas vezes a gente tem que pegar a veia do paciente para repor volume. E às vezes a veia difícil de pegar, você pode pegar no osso. É agulha intraóssea, isso vai para o osso. Dentro do osso tem um espaço que corre um líquido. Esse líquido, ele pode receber medicamentos, ele pode receber soro, ele pode receber sangue, tudo por esse líquido. Os estudos científicos mostram que a ação dos medicamentos é igual como se você estivesse fazendo direto na veia, através desse líquido intraósseo. É isso, é o básico do trauma. Depois que você empranchou, põe o paciente na maca, né, da ambulância ou do helicóptero e leva para a unidade de saúde. E é isso, a gente trabalha com o coração, com a alma, o SAMU passa a fazer parte da vida da gente mesmo. E salvar a vida não tem preço, salvar a vida também não é brincadeira, é coisa séria, né? Por isso que a Júlia falou para vocês do projeto SAMUzinho, SAMU nas escolas, né? SAMU e você, ajuda a gente a salvar a vida com muita dignidade, resgatando a cidadania do povo brasileiro, que é isso que a gente precisa. Olá, meu nome é Carolina, sou enfermeira do Núcleo de Educação e Urgência e vou apresentar para vocês algumas salas que a gente tem aqui no núcleo, tá? Essa sala aqui é de pediatria, onde a gente aprende e ensina com o aluno o suporte básico e avançado de vida, né? Como lidar com um paciente crítico em pediatria, que as pessoas têm muita dificuldade quando falam que a criança já tem aquele trauma. Então, assim, aqui a gente tem que estar sabendo de tudo, porque a qualquer momento numa viatura você pode pegar um atendimento com criança, né? Então a gente fala do afogado, suporte básico de vida em paciente parado, suporte avançado de vida em pediatria, doses de medicação, então todo o atendimento com paciente crítico. Inclusive temos as incubadoras de transporte, onde é realizado o transporte interhospitalar de pacientes, né, geralmente de uma unidade de suporte menos avançado, né? Ou seja, um centro de saúde, ou um pronto-socorro, um centro obstétrico, para uma unidade de UTI, né? Uma unidade de UTI pediátrica ou neonatal. Então as incubadoras a gente utiliza nas viaturas. Então essa sala é onde a gente apresenta para os estudantes, né, a via aérea avançada. Então numa parada, como que se faz, qual é a hora certa de partir para uma via aérea avançada. Então aqui temos todos os equipamentos, as máscaras supraglóticas, né, que é o combitube, a máscara laríngea, os tubos orotraqueais, então a gente faz todo esse treinamento nos bonecos. Tá? É feita a simulação de atendimento propriamente dito, né? Então a gente tem os monitores multiparâmetros, então a gente vai falando os sinais vitais desse paciente, né? No caso do boneco, esse boneco ele pode ser entubado, pode ser massageado, pode ser desfibrilado, então tem a simulação completa do atendimento de parada e de paciente crítico mesmo, clínico, trauma. Então a gente tem todos os equipamentos aqui para a parte de intubação,
simulação de medicação, monitorização, né? Então é feito a simulação de um atendimento onde os alunos atuam nesse atendimento e o instrutor vai corrigindo e dando os passos, né, para esse atendimento, os dados. Bom, gente, meu nome é Silvia Schroeder, sou enfermeira aqui do Centro de Trauma, tenho 13 anos de formada e a gente trabalha aqui no Centro de Trauma uma parceria que aconteceu entre o SAMU e o Hospital de Base, onde toda a enfermagem que atua aqui no Centro de Trauma pertence ao SAMU. Uma enfermagem altamente especializada em atendimento de urgência e uma parceria que deu muito certo, que tem tido muito sucesso. Desde 2011 que a gente atua aqui e já completamos 4 anos. Nossa atuação aqui no Centro de Trauma, ela inicia desde o pré-hospitalar. Então, todo paciente que chega aqui, ele já vem praticamente pré-triado, a não ser as vítimas amarelas, que a quantitativa é muito grande, então, assim, não tem essa necessidade. Mas todas as vítimas vermelhas, a gente recebe um contato prévio, seja do CIAD, seja da regulação do SAMU. Esse paciente vem pré-triado, mas a gente faz também uma avaliação e a gente define se o paciente é vermelho ou se ele é amarelo. Todo o protocolo de atendimento nosso fica bem aqui na nossa paredinha, mostra aqui para eles, que é o ATLS. A gente deixa aqui bem pregado para ninguém esquecer nunca do nosso atendimento. Então, a gente faz toda a avaliação primária. Na avaliação primária, a gente faz o controle de vias aéreas, a B, a respiração, C, a circulação com controle das hemorragias, o D, o exame neurológico do paciente e o E, a exposição e controle de hipotermia. Durante essa avaliação primária, a gente faz todas as medidas auxiliares. A gente monitora o paciente, coloca o monitor, com oximetria, faz a sondagem vesical, sondagem nasogástrica ou orogástrica, colhe todos os exames laboratoriais, amostra para o banco de sangue, se for necessário, e é solicitado os exames de imagem. Essa primeira avaliação é muito rápida e muito dinâmica. Em meia hora a gente já terminou de fazer tudo isso. E aí a gente encaminha o paciente para a radiologia para fazer os exames de imagem. Quando o paciente retorna, aí é feita uma avaliação secundária. Aí eles vão avaliar todos os exames, reavaliar o paciente, porque pode ser que o paciente tenha alguma regressão da avaliação primária dele e aí precisa de alguma intervenção. Depois da avaliação secundária, aí sim o paciente vai para o tratamento definitivo, seja centro cirúrgico, seja UTI, seja posto, se o paciente estiver estável, ou anatomia patológica. Nosso quantitativo de enfermagem ainda é bastante reduzido. Nós temos aproximadamente 20 enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem, esses concursados da Secretaria de Saúde. E temos 18 técnicos de enfermagem de contrato. Esse contrato pode acabar a qualquer momento e sempre começa aquela angústia quando está terminando os contratos. E além desses contratuais que eu tenho, eu ainda faço uma escala de aproximadamente 5.000 horas extras de técnicos de enfermagem e aproximadamente 1.000 horas extras de enfermeiros. Dentro do nosso plantão aqui, eu mantenho 13 técnicos de enfermagem. Eles ficam subdivididos entre sala vermelha, sala amarela e USAT, e 5 enfermeiros no plantão. Isso 24 horas, 7 dias na semana. Dentro da sala vermelha do Centro de Trauma, nós temos 4 leitos que são montados diariamente dessa forma, podendo ser expandido para 5 leitos em caso de necessidade. Aqui nessa sala vermelha, a gente segue protocolos mundiais, então a gente tentou montar essa sala de forma que todas as salas de trauma no mundo, da mesma forma que as outras salas funcionam. Nossa sala aqui ela não deixa a desejar para nenhuma sala de trauma do mundo. Então aqui, nosso leito a gente deixa sempre montado, todo o sistema de aspiração, sistema ventilar, monitor montado limpo, respirador montado limpo. Tá? A gente tem foco cirúrgico aqui dentro, acontecem muitos procedimentos cirúrgicos aqui dentro dessa sala, desde drenagem de tórax, os procedimentos mais simples, até uma toracotomia. Tá? A gente já teve casos até de trepanação aqui dentro dessa sala. Então a gente tem bandejas aqui, todo o material necessário para um procedimento complexo. Na sala amarela não tem leitos definidos, né? Mas assim, tem capacidade para aproximadamente 12 pacientes. E na USAT nós temos
atualmente 6 leitos funcionantes. A USAT ela foi criada, é a unidade de suporte avançado ao trauma, então ela foi criada no intuito da gente conseguir dar vazão do paciente aqui da sala vermelha até que o paciente consiga vaga de UTI. Essa equipe linda aqui é a equipe que está de plantão aqui hoje na sala vermelha do trauma. São meus braços e minhas pernas, tá? Extremamente capacitados, extremamente profissionais. Vocês podem perceber que todo mundo anda uniformizado aqui, né? É um outro diferencial da nossa equipe, né? Que todo mundo reconhece a gente de longe. Então essa equipe ali é a equipe do trauma. E eles estão sentadinhos assim, ó, esperando o paciente chegar, porque a gente tem um lema aqui, que a gente que espera pelo paciente, não o paciente que espera pela gente. Né, gente? Essa aqui é a USAT, Unidade de Suporte Avançado ao Trauma, onde nós temos 6 leitos. É uma unidade semi-intensiva, onde nós temos médicos, fisioterapeutas e a equipe de enfermagem continua. Tem que pegar. Essa aqui é a nossa sala amarela, onde os pacientes politraumatizados de gravidade menor, né, vêm para cá, são atendidos aqui. Temos 2 leitos de procedimento, né, onde são feitas suturas, enfim, os médicos fazem os exames do paciente nesses leitos, e também é utilizado um ambiente externo ali, onde os pacientes nas próprias macas, né, dos bombeiros, enfim, do próprio SAMU, são avaliados também, né? Então aqui é a nossa sala, aqui ficam os materiais, né, onde o pessoal da enfermagem, os médicos também utilizam, medicação fica ali naquele carrinho, então é utilizado todo esse espaço aqui. A gente também, nessa sala, temos o leito de parecer, onde pacientes vêm de outras unidades, né, hospitalares, e vêm normalmente para parecer da neurocirurgia e de outras especialidades, então eles são atendidos aqui. Aqui tem um monitor, né, que eles são monitorizados enquanto o médico, né, avalia esse paciente e realmente responde esse parecer. E vai ver se esse paciente fica com a gente aqui no hospital de base, né, ou se ele realmente retorna para a unidade em que ele saiu. Continuando, essa aqui na USAT, a gente tem a sala administrativa. No SAMU, nós temos as mulheres que ficam gestantes, como a Carla, ela passa para o administrativo. Então ela vai cuidando do administrativo e das funções burocráticas do centro. A USAT faz parte dessa. A Larissa, enfermeira, ela faz parte ela é da assistência e ela faz a estatística do centro de trauma, aonde a própria Larissa falará um pouco sobre isso. Então, assim, nós trabalhamos também com a epidemiologia, né, do centro de trauma, para a gente poder até prevenir, organizar nossas falas, para saber em média quantos atendimentos nós temos, a gente tem que prever isso. Então, para a gente saber o nosso reflexo, do nosso trabalho, do que a gente faz, do nosso rendimento, a gente faz esses cálculos que são as estatísticas. Então, a gente tem em média quantos atendimentos, quais são as características do nosso atendimento, o que a gente atende e qual é o nosso destino dos nossos pacientes. Aí fora de qual estado que eles vêm. Isso, a característica do nossos pacientes, a procedência dos pacientes e para onde eles vão, o destino. Olá, meu nome é Akisa, eu sou enfermeira do Centro de Trauma há 3 anos. Essa área aqui está destinada para fazer procedimentos contaminados. Este foi o local que nós separamos, destinado a fazer drenagem de abscesso, troca de bolsa de colostomia, para não ficar junto com os pacientes de procedimentos. Então essa área é para procedimentos contaminados. Meu nome é Ellen, faço parte da equipe de enfermagem aqui do Centro de Trauma. Na sala vermelha, os pacientes mais graves são tratados pela ambulância, são pegos na rua. E aqui nesse leito a gente é preparado para estabilizar esse paciente, tem todo o material, a gente tem toda uma equipe preparada, tanto de técnicos quanto de enfermeiro, uma equipe médica, já em pronto atendimento para esse paciente. Aqui é feito as primeiras condutas, acesso, vias respiratórias, caso esse paciente tenha uma PCR, tem todo o equipamento, e aqui nós somos treinados para atender qualquer tipo de ocorrência grave.